sou o Lucas da Márcia. Eu sou a Márcia do Lucas, Casados, abençoados e apaixonados para sempre. Ou pelo menos até Jesus voltar, né? Obrigado, irmão. Muito bem. Alegria grande estar aqui mais uma vez, em Ponta Grossa, junto com os amados irmãos que fazem parte da Igreja do Senhor, que acontece nessa casa de oração. A alegria dessa vez é tripla. A família está junto, a alegria fica maior. Estar aqui com o pastor Josmar e a família, a igreja, acrescenta alegria. E agora os pastores Emerson, Cristiane e o missionário João Lucas estão morando em Ponta Grossa também. Isso é acréscimo de alegria. Louvado seja Deus por isso. E nesses dias nós que estivermos bem dispostos e com fome e interessados no assunto batalha espiritual na prática, vamos estar juntos aqui debaixo da graça e da paz do Deus Todo-Poderoso, falando sobre esse assunto muito relevante e muito importante para o cristão que quer viver vida vitoriosa. Batalha espiritual na prática. Hoje nós queremos falar sobre preparado para a vitória. Por que não preparados? E por que preparado? A igreja, ela é um povo que existe em comunidade, mas a salvação é individual. E a batalha contra as forças do mal, ela também só pode ser vencida por cada um. Um cônjuge não vence pelo outro, o filho não vence pelo pai. Cada um de nós é que vencemos essas batalhas diárias. Com certeza nós podemos orar e interceder uns pelos outros, mas cada um precisa dar conta diante de Deus da sua salvação e também vencer o inimigo com a sua conduta de vida depois de aceito e salvo por Jesus Cristo. Amanhã, Deus permitindo, nós queremos falar sobre discernindo o inimigo. O que a Escritura Sagrada ensina e o que nós podemos extrair das Escrituras para nos capacitar a identificar esse inimigo que é invisível. Na terça-feira, queremos continuar falando sobre como o inimigo derrotado pode vencer quem já é mais que vencedor. Pergunta aí para o seu vizinho, você sabia que você já é mais que vencedor? Sabia? Está escrito. Se está escrito, é verdade. E o que está escrito não depende do que eu sinto, do que você sente, do que nós sentimos. Se está escrito na palavra de Deus, é verdade de Deus. E se é verdade de Deus, eu posso tomar posse disso. Eu posso acreditar nisso, eu posso dar crédito a essa verdade, independente dos meus sentimentos. Mas como é que pode o inimigo derrotado vencer quem já é mais que vencedor? Vamos aprender sobre isso. E a última mensagem, se Jesus não tiver voltado até quarta-feira, será revestidos da armadura de Deus e triunfando nas batalhas. Revestidos da armadura de Deus e triunfando nas batalhas. Eu quero convidar você para se colocar de pé. Comumente eu não peço para levantar na hora da oração, mas eu quero te convidar para ficar de pé, para nós orarmos. Se você puder, levante sua mão direita, que segundo a Bíblia, Deus nos toma pela mão direita. Pai querido, exaltado seja o teu nome, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Exaltado seja o teu nome, porque o preço já foi pago, e hoje nós podemos viver debaixo da graça. Graça maravilhosa, graça que nos chamou e que nos habilita para a prática de boas obras. Exaltado seja o teu nome, porque nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Exaltado seja o teu nome, porque nós somos benditos do Senhor em todas as áreas das nossas vidas nas regiões celestiais. Exaltado seja o teu nome, porque está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra.
E eu suplico que nesses dias o Senhor dê ordem aos teus anjos, de modo especial, para estar guardando cada pessoa que está aqui nesse dia e aquelas que pretendem estar amanhã, para livrar especificamente dos levantes das trevas, para livrar dos embaraços, das astúcias, das ciladas de Satanás, para que nenhuma doença, nenhum acidente, nenhuma enfermidade, nenhum incidente nos impeça de estarmos reunidos aqui nesses 4 dias. Deus Todo-Poderoso, tome as nossas vidas com o teu poder, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Ilumine, ó Deus, os olhos dos nossos corações, para que sejamos capazes de ser levados além pelo Espírito do Senhor, através da revelação da Escritura Sagrada. Obrigado, Deus, por cada irmão e irmã, por cada pessoa que venceu a si mesma e pôde estar aqui nessa noite. Obrigado, porque nós podemos contar com o Senhor, mesmo enquanto estamos dormindo, porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que trabalha enquanto os Teus fiéis dormem. Nós te bendizemos por isso, nós te adoramos por isso, nós te exaltamos, porque em todas as coisas nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém e amém. Quem concorda, diga amém. Amém. Sente-se, por favor. Alguém aqui já ficou com um dos ouvidos entupido? Alguém já experimentou isso? Que coisa terrível, né? Parece que você está falando e tem outra pessoa falando dentro da sua cabeça. É com essa sensação que eu estou. E eu convido você para abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Texto clássico, neotestamentário, que fala sobre a realidade da batalha travada por todo discípulo e por toda a discípula de Jesus Cristo de Nazaré. Livro que, como já falei aqui outras vezes, segundo os estudiosos, é um resumo de toda a Escritura Sagrada. O Espírito de Deus usou o apóstolo Paulo, a partir da prisão, para escrever uma carta para a igreja de Éfeso, uma das maiores igrejas daquela época, chegou a ter 300 mil membros, uma instrução claríssima acerca da guerra entre os discípulos de Jesus e as hostes do inferno. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Aleluia. Olhe para cá, por favor. O mundo
espiritual está além do que a inteligência pode alcançar. O mundo espiritual, ele está além do que a pessoa mais estudada da terra possa compreender, apreender por si só, pelo mero raciocínio. Esse trecho que nós lemos da Bíblia Sagrada, que também é chamado de perícope, um trecho dentro de um capítulo, dentro de um livro, essa perícope do texto sagrado que acabamos de ler, registra, como nós vimos, nos 2 últimos versículos, o apóstolo Paulo pedindo oração para as pessoas que ele estava instruindo a como agir para vencer os dominadores invisíveis deste mundo. Veja bem, esse mundo que você e eu vivemos tem dominadores invisíveis. Existem dominadores invisíveis que agem contra os seres humanos que vivem sobre a face da terra, sendo eles cristãos ou não cristãos, crentes ou não crentes, ateus ou não ateus. Satanás e seus demônios não olham para a denominação que a pessoa participa, para a religião que ela tem, para o seu nível social ou cultural. Se é ser humano, é inimigo de Satanás e seus demônios, porque o líder dos demônios, Lúcifer, um dia foi o querubim da guarda, um dia foi o sinete da perfeição, um dia foi o centro das atenções a partir da criação divina, mas ele se rebelou contra Deus e de anjo se tornou demônio. E a Escritura Sagrada diz que Deus fez você e eu, Deus fez cada um de nós um pouco menor do que os anjos. Sendo assim, no universo, quem recebeu a maior atenção de toda a criação de Deus é você e eu. O ser humano é o xodó da criação de Deus. E por isso, Lúcifer, que agora é diabolos, que agora é diabo, que agora é acusador dos irmãos, faz tudo o que pode, conforme a autorização que ele consegue, para agir contra a vida daqueles a quem Deus amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer no lugar, a fim de que todos aqueles quantos se entregam para Cristo possam de novo viver a liberdade que o Adão e a Eva tinham no jardim, ainda que no meio de uma geração pervertida e corrupta. Se você quiser, se eu quiser, se nós quisermos, nesse mundo onde o maligno reina, onde Satanás é o príncipe, segundo palavras da boca do próprio Jesus, nós podemos viver vida e vida em abundância. Nesse mundo terrível, você e eu podemos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Curiosamente, um homem que viu o terceiro céu, que estava instruindo esses discípulos, pede a oração deles, pede a intercessão deles, por que não dizer, o santo e poderoso em Deus, apóstolo Paulo, reconhecendo precisar da intercessão dos irmãos mais novos, para ter poder, para cumprir o que Deus queria que ele fizesse. Então veja só o mistério do mundo espiritual. As pessoas com quem o apóstolo Paulo estava falando, inspirado pelo Espírito Santo, foram ganhas por ele para Cristo. Ele as estava instruindo a como vencer o inimigo. E no final da instrução, ele diz, orem por mim para que o Deus que me escalou, o Deus que me comissionou, o Deus que me chamou, me conceda poder para que a mensagem seja pregada pela minha boca. Ore por mim para que eu não fraqueje. Ore por mim para que eu continue. E aqui tem uma lição poderosa. Por menor que você seja, por mais recém-convertido que você seja, se você tiver vida de oração, o Deus Todo-Poderoso pode usar a sua oração para fazer diferença sobre a vida das pessoas que estão há muito tempo na caminhada de fé. Quem me entendeu, dá um sinalzinho assim, por favor. Então, nunca se ache imprestável.
Porque o diabo e os seus demônios trabalham de dia e de noite, porque eles também são espíritos, eles não dormem, para que você nunca acredite que no poder do Espírito Santo você possa fazer alguma coisa para Deus. O diabo sempre trabalha para que nós nunca nos vejamos aptos para fazer qualquer coisa que preste para Deus. Agora, para fazer o que não presta, é difícil encontrar alguém que tem dificuldade. Mas para fazer alguma coisa para Deus, a maioria dos cristãos dos nossos dias não tem coragem. A maioria dos cristãos dos nossos dias estão ocupados demais, estão com medo demais, ou estão, naquele momento, desanimado demais. Mas se tem uma obra que você e eu deveríamos estar todos os dias animados, é para fazer a obra de Deus. E a maior obra de Deus é ama a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como? A ti mesmo. Não precisa saber grego nem hebraico para amar a Deus acima de tudo e o próximo como? A si mesmo. Quem ama, cuida. Quem ama, abençoa. Quem ama, intercede. Quem ama, reparte. Mas o assunto não é esse, né? Você poderia me ajudar? Se você não for ficar muito bravo, diga para o seu vizinho, por menor que você seja, a sua oração faz diferença. Sabe por que a oração faz diferença? Porque não é a oração que tem poder. Quem tem poder é quem recebe a oração. Jesus ensinou que se a sua fé e a minha for do tamanho de um grão de mostarda, um dos menores grãos, é possível transportar uma montanha de um lado para o outro, porque ainda que a fé seja desse tamanho, o nosso Deus é maior do que o universo. Então não importa quão pequeno você seja, se você estiver orando para a pessoa certa, pedindo no nome certo, contando com a intercessão do Espírito Santo, a súplica daquele que foi justificado pode ir muito em seus efeitos. Mas o apóstolo Lucas, se eu posso tudo isso, se a minha oração pode tudo isso, eu não estou sentindo. Certamente você não tem vida de oração. Orar na hora da refeição, no café da manhã, no almoço, na janta, não é vida de oração. Orar para agradecer pela comida é obrigação. Tem muitos pagãos que fazem isso. Eles agradecem pelo menos pela comida. Os crentes de hoje estão tão desocupados com oração, que muita gente já ora quando coloca a compra no capô do carro ali, no porta-malas, que é para economizar a oração. Não precisamos orar na hora da comida, porque nós já abençoamos a compra. Abençoar na hora da comida não é só para abençoar o que foi comprado, é para lembrar de Deus na hora da coisa mais importante da nossa vida. O que é a coisa mais importante? Comer. Se você não comer, você morre. Orar na hora da refeição é ensinar para os filhos. Aqui na nossa casa, nós trabalhamos muito, mas nós reconhecemos que o pão que nós comemos vem das mãos de Deus, ainda que seja comprado no supermercado, com cartão de crédito, ou no WhatsApp, não, no Pix. Existem algumas práticas do cristão que têm um porquê. E nos nossos dias, o príncipe deste mundo tem enganado os cristãos de tal maneira, que até os bons costumes estão sendo vistos como coisas retrógradas, que não precisa, que não tem necessidade. Engano do diabo. Se nós podemos usar e olhar o WhatsApp 100 vezes por dia, por que não deveríamos ter o hábito de orar pelo menos 3 vezes por dia, como Daniel? Aliás, a Bíblia Sagrada ensina que nós deveríamos meditar na palavra de manhã, de tarde e de noite, dia e noite. Dia tem manhã e tarde, e aí vem a noite. Então, o WhatsApp, a maioria dos cristãos acessam várias vezes por dia. O Instagram, as mídias sociais. Mas a Bíblia Sagrada, a maioria dos cristãos pós-modernos abrem no culto de domingo. Diga aí para o seu vizinho, com você não é assim não, né? Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Cristão que não é cheio da palavra e que não tem vida de oração, não vence o diabo não. Mas não vence mesmo.
Não vence mesmo, você pode ter certeza. Você pode fazer curso de batalha espiritual, você pode receber oração do Padre Quevedo. Quem lembra do Padre Quevedo? O Padre Quevedo passava no Fantástico, o Padre Exorcista. Você pode fazer curso, pode receber oração. O diabo não quer saber. O diabo não tem problema, irmãos, com gente que conhece Bíblia. O diabo não tem problema com gente que faz curso teológico, com gente que canta música bonita. O Satanás só respeita quem se enche da palavra, pratica a palavra e imita Jesus numa prática de vida de oração. O diabo, irmãos, é mais crente do que todos nós juntos. A Bíblia diz que ele é tão crente que ele treme diante de Deus, porque ele vê Deus. Quem aqui já viu Deus? Nenhum de nós, não é? O único homem ousado que quis, eu quero te ver, foi Moisés. E o Senhor falou, se você me ver, você não vai existir mais. E aí, eu estou te preparando faz 80 e poucos anos para uma missão. Se eu deixar você me ver, você vai morrer. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou passar na fenda da rocha de costas. Quando eu falar, olha, você olha, eu passei. Para você não morrer, meu filho. Nós não vemos Deus, mas nós podemos nos encontrar com Ele num lugar especial. Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, seu Pai que te ouve em secreto, em público, te recompensará. Posso ouvir um amém? O apóstolo Paulo pedia oração para os irmãos mais novos que ele. Você intercede por alguém? Você ora por alguém? Pelo menos por você? Pelo seu cônjuge, pelos seus familiares, pelos seus pastores. Depois de 5 anos, orando de manhã, de tarde e de noite, e jejuando 4 vezes por semana, o primeiro da minha casa se converteu. Depois de 5 anos. O primeiro que se converteu foi o meu irmão número 3. Lúcio, porque na minha casa todos nós crescemos buscando a Deus, terça, segunda, quarta e sexta, e todos os dias, Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, cheia de graça, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, salve Rainha, vida do Sul, esperança nossa salve, com Deus me deito, com Deus me levanto, meu santo, 6 orações, todos os dias, mas ninguém tinha intimidade com Deus, porque não lia a Bíblia, não tirava tempo para orar. Depois de 5 anos, jejuando e clamando todos os dias, o primeiro da minha família se converteu. Falei de Jesus para o meu irmão número 3, e fomos para o quarto da minha mãe, o lugar mais isolado da casa, que tinha porta para trancar, e fomos orar. E meu irmão então seguiu a oração que eu, desde o começo da fé cristã, aprendi a fazer e a levar as pessoas a fazerem. Senhor Jesus Cristo, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador, te autorizo a escrever o meu nome no livro da vida e a vir morar dentro de mim na pessoa. Quando ele falou, vir morar dentro de mim na pessoa do Espírito Santo, ele começou a orar em línguas. E aí tirou uma dúvida da minha cabeça, porque já fazia uns 2 anos que eu orava em línguas, mas eu tinha uma dúvida, irmãos, porque lá no terreiro de macumba que eu ia, os espíritos cantavam em línguas audíveis e falavam línguas inaudíveis. E eu aprendi na igreja que eu participava, que era a mesma do Josmar, que línguas estranhas era para o tempo dos apóstolos, porque esse negócio de língua estranha é coisa do demônio. Então, a primeira vez que eu orei em línguas, eu coloquei as 2 mãos na boca, porque eu achava que tinha um demônio dentro de mim. A pessoa que orou por mim, e de segundo era para eu ser batizado, achou que eu estava chorando de alegria, eu estava chorando era de medo, de terror. Ela me explicou e aí foi fluindo, e a dúvida acabou no dia que meu irmão estava confessando Jesus, e começou a orar em línguas estranhas. Esse meu irmão sempre foi uma pessoa do bem, quietíssima, professor numa escola onde os meus filhos estudam hoje. Ele tinha uma coleção de mulheres que ele pegava, ninguém sabia. A maioria já tinha marido, mas encarnava nele. Depois desse dia que ele confessou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo, sabe quando ele foi ter relação sexual de novo? Só com a esposa.
Aliás, foi com a noiva, né? Foi antes de casar, meu Deus. Caiu na tentação. Mas parou de se prostituir. Quem está me entendendo? Por que uma pessoa que foi ensinada pelo pai que a prática sexual é só para depois do casamento, pecou tanto antes de conhecer Jesus? Porque na batalha espiritual, quem é que vencia a guerra sobre a vida dele? O Espírito Santo ou o Espírito da prostituição? O espírito da prostituição é algum anjo de Deus ou é demônio? É demônio. Então, todo crente que vive na prática sexual fora do casamento, está na vontade do Espírito Santo ou está na vontade do demônio? Está na vontade do demônio. Deu para entender bem? Mas voltando aqui para o absurdo. O mestre pedindo auxílio dos alunos para ter poder espiritual. Não existe nenhum cristão que não precise do outro cristão. O único homem na história bíblica que viu os céus dos céus, que teve visão do terceiro céu, que não foi no momento como o de João, onde Jesus trouxe a revelação do Apocalipse, foi o apóstolo Paulo. Mesmo ele tendo visto o céu do céu, mesmo ele tendo dito que ele viu coisas inefáveis que não é lícito dizer, ainda assim ele precisava da oração das pessoas a quem ele tinha levado para Cristo. Diga para o seu vizinho, eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Tem uma música, quem conhece? Eu preciso de você, você, ó o sambinha, precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem tremer, sem vacilar, sem cessar, e assim vai. Nós precisamos uns dos outros. Não existe igreja de um só. Onde dois ou mais se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. A Bíblia não diz, as portas do inferno não prevalecerão contra o crente cheio do poder. Não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem está assistindo no YouTube agora, ó, que bom assistir, mas está vivendo como igreja nesse momento? Não, a igreja é a congregação. Aqui, ó, congregação. Assistir é bom, mas prestar culto é melhor ainda. Posso ouvir um glória a Deus? Melhor é prestar culto a Deus do que assistir o culto que se está prestando a Deus. Então, amados, a batalha espiritual é tão real quanto o ar que nós respiramos. A batalha espiritual é tão real quanto a pele que cobre os nossos ossos, como canta a Laura Sougueles. Tu és mais real que o ar que eu respiro. Tu és mais real que a pele em meus ossos. Quem conhece? A batalha espiritual é mais real do que a minha e que a tua respiração, que nós passamos. Mas a batalha continua sobre todos aqueles que pisarem na terra antes da segunda e derradeira vinda de Jesus Cristo de Nazaré. Primeira pergunta que eu faço para você nessa noite. Dos habitantes que vivem na terra, quais são os que travam verdadeira batalha espiritual? Todo mundo que vive na terra trava batalha espiritual? Somente quem tem inimigo espiritual declarado e identificado pode travar batalha espiritual. Exemplo, quando uma pessoa crédula, uma pessoa que acredita em Deus, uma pessoa que professa fé em Deus, mas não unicamente pelo caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré. A pessoa acredita em Deus, mas a crença dela não é específica e unicamente em Cristo. Ela tem uma fé mística, uma fé eclética. Ela acredita em tudo, porque ela acredita que todos os caminhos levam para Deus. Quando esse tipo de pessoa fica sabendo que alguém fez para ela
um trabalho de macumbaria, o que geralmente essa pessoa faz? O que geralmente essa pessoa faz? Outro trabalho de macumbaria. Quando ela fica sabendo que um pai de santo, que um macumbeiro, que um feiticeiro fez um trabalho para ela, ela é instruída a procurar um outro pai de santo que no mínimo tem a mesma força, o mesmo poder, ou um pouco mais do que aquela pessoa, para então fazer um outro trabalho para destruir aquela obra de macumbaria. Quem já ouviu falar nisso? Comum, muito comum sobre a face da terra. Eu não sei se você sabe, mas aqui no sul, mais especificamente no Rio Grande do Sul, na grande Porto Alegre, tem mais terreiro de macumba hoje do que na Bahia. Em 1983, aí entre 1983 e 1985, um dos sobrinhos do meu pai, um cidadão fora do comum, tinha uma força descomunal. Para você ter uma ideia, ele pegava um saco de milho de 60 quilos num braço e no outro aquele tambor maior de 50 litros de leite. Antigamente o tambor pesava quase 50 quilos, né? Aí mais 50 litros de leite, imagine o peso. O cidadão pegava no armazém ali o saco de milho e o tambor de 50 litros para levar para os porcos. E caminhava 800 e poucos metros como se estivesse carregando 4 cartelas de ovos. O homem era muito forte. E esse cidadão, de repente, adoeceu. Como era muito rico, podia ir para o médico onde quisesse, inclusive fora do país. Mas o diagnóstico não tem jeito mais. Câncer na medula. Não tinha jeito clinicamente, então o pai de santo do meu pai, lá da Bahia, foi trazido de avião para examinar os búzios e o que fosse mais, para ver o que dava para fazer para o meu primo. O pai de santo constatou que o que ele estava vivendo era por causa de uma obra de macumbaria, mas era algo muito maior do que o que ele podia combater. E por causa disso, meu primo, que era uma das pessoas mais incríveis que eu já vi sobre a face da terra, de bondade, de altruísmo, pessoa do bem, morreu. Se naquele tempo eu tivesse conhecido Jesus, ele não teria morrido. Eu fui conhecer Jesus 4 anos depois, em 1989, e eu fui entender que um cristão pode destruir as obras do diabo em 1993. Conheci Jesus em 89, mas levou 4 anos para eu saber do poder que há no nome de Jesus. E por causa disso, meu primo morreu. Então, não basta acreditar, não basta ser crédulo, tem que ocupar uma posição de autoridade. Se fosse 4, 5 anos depois, eu colocaria a mão na cabeça do meu primo e oraria dizendo: no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu destruo toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, todo o poder do mal, seja queimado agora. Acabou-se. Acabou-se. Se é uma enfermidade, não uma doença, é mais fácil do que a doença. Como assim? A doença precisa da fé de quem está doente, da fé de quem está orando e, se é propósito de Deus. E a enfermidade? A enfermidade é o demônio que coloca. Se é enfermidade, se você tiver autoridade, você coloca a mão e a enfermidade sai. Então, meu primo morreu porque, infelizmente, na nossa família não tinha um crente para impor as mãos sobre ele e orar. Me ajude, diga aí para o seu vizinho: a batalha espiritual é mais real do que o ar que nós respiramos. E todo discípulo de Jesus Cristo está habilitado para batalhar e vencer. Todo discípulo de Jesus Cristo não precisa ser apóstolo, pastor, mestre, evangelista, profeta, músico, diácono, presbítero, mas precisa ser discípulo. Porque é possível ser apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor e não ser discípulo. Discípulo é aquele que pisa nas pegadas do mestre. Discípulo é aquele que imita o mestre. Discípulo é aquele que vive primeiro para o mestre.
E aí eu preciso lembrar de novo, o diabo também é crente, mas ele é discípulo? Você é crente, mas é discípulo? Somente os cristãos comprometidos com a causa do reino de Deus podem travar uma verdadeira batalha espiritual. Então, uma verdadeira batalha espiritual só pode ser travada através de quem foi transportado das trevas e agora vive no reino do Filho do amor de Deus. E contra aqueles que estão no curso deste mundo, segundo a atuação do príncipe da potestade do ar, conforme está em Efésios capítulo 2. Vou repetir, somente os cristãos comprometidos com a causa do reino de Deus podem travar uma verdadeira batalha espiritual. Efésios 6:10, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então você e eu podemos vencer Satanás e seus demônios, não porque somos perfeitos, não porque não erramos mais, não porque nós somos melhores do que os outros, mas por que nós podemos vencer? Porque nós nos revestimos do Senhor e da força do seu poder. É no poder do Senhor que você e eu podemos vencer toda a força espiritual da maldade. E esse poder que nos foi dado requer que nós estejamos revestidos da armadura, porque quando a batalha vier, nós vamos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, nessa guerra, onde as batalhas espirituais são travadas, a nossa vitória é determinada pela força e pela grandeza do poder que vem do Criador dos céus e da terra, e através do nosso Senhor Jesus Cristo. Para você vencer, a sua confiança tem que estar em quem? Tem que estar em Jesus de Nazaré. Eu acho que eu já contei aqui, mas vou ter que contar de novo, faz parte agora desse momento. A primeira vez que eu expulsei um demônio, luterano. Quem conhece luterano? A igreja luterana, quem conhece? A igreja luterana é uma católica sem imagem. Não se ofenda, mas para você entender bem, você vai para a missa, vai rezar a missa. Jesus é sacrificado na missa, por isso que chama missa, sacrifício. E aí no mês de julho tem festa lá, tem quermesse. Quem conhece a quermesse? Festa junina, julina. O que é maior, a casa de oração ou o salão de festa? O que é maior na igreja católica? Alô, tem alguém aí? É o salão de festa. Na igreja luterana, pastor Josmar, o que é maior? É a casa de oração ou é o salão de festa? O que reúne mais gente? A hora do culto, a hora da missa ou a festa? Onde o pessoal fica mais tempo? Na missa, no culto ou na festa? Na festa. 2 horas de culto, ninguém aguenta mais. Aí quando sai a festa, até de madrugada. E eu então, deixei de ser católico e passei a ser luterano. 0-0, né? Só que na luterana me ensinaram a ler Bíblia. Um missionário meio fora do compasso luterano me ensinou a jejuar. E eu comecei a jejuar e orar. E eu comecei a compartilhar aquilo que eu estava aprendendo. E Deus me usou para levar uma família inteirinha para a igreja que eu participava. Lá no Mato Grosso do Sul, Missão Zero. Igreja luterana onde não tem alemães. Olha que interessante. E essa família era o casal de idosos, o filho e a filha de 30 e poucos anos, charada minha esposa. E a filha toda sexta-feira ficava possuída por um demônio. Saía de casa nua, meia-noite. Precisa contar o resto, não? Não precisa, né? E agora essa família estava indo para o culto, e o culto na igreja que eu participava podia atrasar para começar, mas não atrasava para acabar, era 1 hora de culto. 1 hora. E a jovem ficava possessa,
e arranhava o piso com a unha. E a turma lá, estudada, entendida do assunto, né, o pessoal fera, dizia que aquilo era problema psicológico. Quem conhece essa história aqui? Não contei aqui, então, aí sou. Então, e aí, eu não sabia o que fazer, procurei um pastor de uma igreja a 150 metros da igreja onde eu participava. Pastor desse tamanho, quase 2 metros de altura. Contei a história para ele. Quem aqui sabe que pentecostal, alguns gostam mais de expulsar o demônio do que ser cheio do Espírito Santo? Quem sabe? Os pentecostais disputam para expulsar o capeta, né? Deixa comigo! Aí falei para o pastor, meu filho, isso é demônio, meu filho. Ninguém faz risca piso com a unha, meu filho. Você traz aqui, meu filho. Levei a moça para lá com a autorização dos pais. E ela já estava há 14 dias com o demônio encarnado nela. 14 dias, não estou inventando. E como eu disse, 3 de agosto foi onde eu comecei a jejuar e ler Bíblia mais do que comer arroz e feijão. Eu jejuava segunda, quarta, sexta e domingo. Terça, quinta e sábado eu fazia exercício. E no sábado de manhã, estava eu lá fazendo exercício, com aquele short do jogador da década de 90, quem lembra? Um short de hoje dá para fazer short para o time inteiro daquela época. O short era por aqui, camisetinha, regata toda furadinha, seminu. A uns 30 metros da casa do pastor Davi, eu ouvi os irmãos falar assim, sai dela, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o pessoal pensa que o bicho sai. Tudo bem, Isabela. Eu estou só contando a história aqui, tá bom? Vocês têm que ver a cara que ela está olhando para mim. Irmãos, de longe dava para ouvir os irmãos, sai dela, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí chego eu com o meu automóvel, uma Monarch 10 verde, estacionei lá na parte do fundo da casa do pastor, entrei na cozinha da casa do pastor, e o demônio que estava na Márcia falou assim, chegou o Todo-Poderoso, olha as pernas dele. Meu maior complexo era minhas canelas, que parecia meu braço hoje. O demônio que estava nela foi direto no meu ponto fraco. Eu virei para Márcia, que estava com o demônio, e falei, saia dela em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu? O demônio saiu. Saiu dela e entrou nos irmãos. Como assim? Os irmãos começaram a falar, sabe por que o demônio saiu? Porque ele tem um demônio maior do que o demônio que estava nela. Luterano, seminu, olha o estado que ele está, como é que o demônio saiu? A esposa do presbítero foi arrebatada, voltou, passou o sermão em todo mundo e falou para os irmãos assim, o demônio que estava aí já estava quase para ir embora porque não aguentava mais ouvir a voz de vocês. Ele não saiu antes porque vocês estavam disputando quem tinha mais poder, quem tinha mais unção. Aí chegou aqui o meu filhinho e repetiu o que ele ouviu vocês falando, confiou apenas no nome do meu filho, por isso o demônio saiu. Depois desse dia eu fiquei poderoso para expulsar o demônio. Confiando em quem? Confiando na minha oração? Confiando no meu jejum? Confiando na minha perfeição? Confiando em quem? No nome de Jesus. Agora, o nome de Jesus, sem leitura da palavra, sem oração e sem jejum, vale alguma coisa na boca de quem não tem compromisso com Ele? Não. Porque faz parte da vida do discípulo ler a Bíblia, jejuar e orar. Se você diz que é crente, mas não ora, não lê Bíblia e não jejua, você é um crente morno. Você não é um crente fervoroso. Você não está vivendo o primeiro amor. Porque nós somos chamados para ler Bíblia, para orar e para jejuar. Quem concorda comigo, levanta a mão. Se você não concorda, o problema é seu. Você está fora do que Jesus ensina, do que a Bíblia ensina. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Ou seja, nós travamos as batalhas, já sabendo quem sairá com a vitória. Então, meu irmão, minha irmã, essa história de que para expulsar demônio tem que ter grau 33,
Não é coisa do evangelho, não. Porque Jesus disse assim: eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e em escorpiões, em todo o poder da maldade, sem sofrer nenhum dano. Quem disse isso? Aquele que tem um nome que está acima de todo nome. O que a religião cristã evangélica ensina? Não, para expulsar demônio tem que ser alguém muito maduro na fé, tem que ser alguém preparado, doutrinado, estudado, alguém que já teve isso. Aonde que está isso? Me mostra na Bíblia. Agora, precisa ser discípulo. O discípulo ouve a palavra e pratica. Discípulo se alimenta da palavra. Discípulo fala com o Pai todo dia. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, não é isso? Você já pisou no Santo dos Santos? Não, apóstolo, mas eu sou discípulo sim, mas eu não ando lendo Bíblia não, eu não ando orando muito também não. Jejum, eu nem me lembro o que é isso. Não tem problema, a partir desse final de semana sua vida pode mudar. Porque não tem como ir para a batalha sem estar preparado. E eu não conheço nenhum outro jeito de exercer autoridade espiritual, se não fosse enchendo da palavra de Deus, orando a Deus, e de vez em quando jejuando, como Jesus jejuou. E como eu não canso de repetir, a ciência médica descobriu, não faz muito tempo, que jejum é capaz de curar doenças incuráveis. Se você pratica um jejum que vai acima de 24 horas, ou seja, você fez uma refeição hoje às 6 da tarde, e agora você só vai comer amanhã às 20 horas. Então você ficou 26 horas jejuando. Depois de 24 horas, as células saudáveis começam a comer as células doentes. Você ouviu isso? Isso é ciência médica. A ciência bíblica diz que quando você jejua, você está dizendo para Deus: eu preciso mais da comida que vem do céu do que da comida da terra. Eu preciso vencer aquilo que está me assediando, me impedindo de orar, de ler a palavra, para conseguir orar e ler a palavra, para me ligar no mundo espiritual, porque é o mundo espiritual que determina o mundo material. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Puxa, que glória a Deus, mais michuruca, hein? Não é glória ao apóstolo, é glória a Deus. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Glória a Deus. Melhorou, meu pai. Agora, quem não quer dar glória a Deus, fala glória ao apóstolo. Misericórdia. Deus não reparte a glória dele com ninguém. Ouça isso, 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Irmãos, olha que maravilhoso. Quem está em você, quem é que mora em você? Jesus Cristo através do Espírito Santo. Aquele que mora em você é maior do que aquele que está no mundo. Então o vizinho bate na sua porta e diz assim: vamos lá na minha casa, pelo amor de Deus, a minha mulher está com demônio. E eu tentei segurá-la, ela é magrinha, olha o meu olho, está roxo. E eu agarrei nela, ela me deu uma pirueta, parecia que eu era um pedaço de pano. Me ajuda. O que a maioria dos crentes vai fazer? Vamos lá, deixa comigo. A maioria vai falar: espera aí, eu vou ligar para o meu pastor. Jesus disse: o meu povo erra por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Seu vizinho te chamou, e aí na hora vem todos os pecados praticados durante a semana. É desse jeito, irmãos. Veio o pecado, é o diabo que acusa. O que você faz? Fala para o vizinho: calma aí, eu já volto. Vai no banheiro. Deus, cubra-me com o sangue de Jesus. Perdoa, purifica-me e habilita. Pode ir. Deus perdoa automaticamente, irmãos. Deus não é evangélico.
Nós, os evangélicos, perdoamos quando sentimos no coração, perdoamos, quem sabe um dia. Mas se você chega diante de Deus se borrando de medo, é porque o crente tem medo do diabo. É arrependido por ter pecado, você pede perdão, recebe perdão automático. Eu vou contar uma história, se não me engano é na segunda ou na terça, muito interessante sobre isso, da experiência de um pastor. Mas você pediu perdão, e você vai para o embate, pode ter certeza que Deus vai usar a sua vida. Porque o prazer de Deus é usar a sua vida como Ele usou a vida de Jesus Cristo. E eu posso provar isso para você. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim seja o que for que pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Você ama Jesus? Você obedece os mandamentos? Está ali a condição. Então você vai pedir e o Pai vai fazer. Irmãos, acredite nisso. Deus, o nosso Pai, Ele quer usar a nossa vida de um modo incomum, de um modo assombrosamente maravilhoso. Vou contar outra história aí, lá de Três Lagoas. Expulsei o demônio daquela moça. A história não acaba ali, foi longa, mas deixa isso para lá. Outro dia, na frente da congregação, o pastor morava no fundo da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um rapazinho, parecido com esse moço bonito que está sentado aí. Como que é seu nome? Você está aqui faz tempo, desde pequenininho, né? Não? Olha. Mas era mais ou menos o tamanho desse moço aí, e bem magrinho. E entrou alguém no rapaz. O pastor expulsou, os irmãos expulsaram, e foram me chamar lá na escola de informática. Naquela época não tinha celular, não. Chamaram o luterano. Os pentecostais não deram conta, chamaram o luterano. Chegando lá, tinha 8 bombeiros tentando segurar o rapaz. O rapaz fazia assim, o bombeiro voava para o céu. Uma coisa doida. Quem já viu isso? Quem já viu? É real, não é invenção. Eu cheguei no lugar, aquele mundaréu de gente assistindo, os bombeiros voando pelo ar. Eu disse, solta o rapaz. Não pode soltar. Solta o rapaz. Soltou o rapaz, eu ajoelho no nome de Jesus e coloco a mão para trás. Sabe por que aconteceu? Ajoelhou e colocou a mão para trás. Por quê, hein? Quem que deu a ordem? Quem que deu a ordem foi um discípulo. O discípulo que deu a ordem. A ordem foi em nome de quem? Em nome de Jesus. Pergunta para o seu vizinho, você é discípulo? Se você entregou a sua vida, você é discípulo. Você pode até não estar na prática espiritual que um discípulo deve andar, mas isso não faz de você um não discípulo. Isso só faz de você um discípulo sem autoridade. Mas a partir de hoje, você pode se tornar um discípulo revestido de poder e autoridade. O que você precisa fazer? Decidir no coração, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar em primeiro lugar? É primeiro se encher da palavra, é primeiro encher os ouvidos de Deus com a sua voz em oração. Uma vez por mês, uma vezinha por semana. Eu não vou almoçar hoje, só vou jantar, não vou tomar café da manhã nem vou almoçar, vou só ficar na água. Para quê? Para me consagrar a Deus, para enxergar o invisível, para acreditar que em Cristo Jesus eu sou invencível. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Eu vou jejuar para quê? Para atrair o espiritual sobre o natural, para viver o que Jesus viveu, para não ter vergonha de dizer eu sou crente sim.
Não sou crente que nem o diabo, não. Eu sou discípulo, eu sou discípulo. Eu vivo para glorificar o meu Pai que está nos céus. Romanos 8:38 diz: pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez você esteja pensando nesse momento aí: por que é que eu estou perdendo na maioria das vezes, se eu tenho esse poder todo disponível para mim? O Senhor Jesus Cristo ensinou que um reino dividido não subsiste. Jamais será possível vencer o inimigo se entre os soldados do mesmo exército há contendas, há disputas, há ciúmes. Mateus 12:25 diz: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Irmãos, aqueles irmãos lá de Três Lagoas, que estavam há 14 dias, por puro amor, servindo aquela irmã, recém-convertida, eram pessoas incomuns, muito mais consagradas do que eu. Naquela época, irmãos, pentecostal não usava calça jeans, era só calça social, e camisa que cobria até o pulso. E eles não faziam isso para ser ridículos, eles faziam isso para agradar a Deus. E por que o Espírito de Deus usou a esposa do presbítero para falar que o motivo do demônio não ter saído é porque aqueles irmãos que se consagravam a Deus externamente tinham o coração contaminado. Contaminado com o quê? Com disputa, com ciúme, com porfia. Eu sei mais do que você, eu sou melhor do que você, eu tenho mais autoridade que você. Mas no reino de Deus não existe isso. Todos os dedos têm a sua importância, todos os membros têm o seu lugar no corpo. Uma casa dividida, onde nem marido e mulher se entendem, os filhos vão estar na confusão. Uma igreja onde ninguém sabe para onde vai, cada um tem uma opinião e tem um gosto. O povo dessa igreja não tem autoridade, não tem poder. Nós podemos pensar diferente, mas com relação às coisas de Deus, nós temos que ter uma unidade de propósito. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Para entrar em uma batalha contra um inimigo invisível, com milhares de anos de experiência, e sair vencedor, é necessário estar bem resolvido com os que lutam do mesmo lado. Eu preciso estar bem com você, você precisa estar bem comigo. Nós não precisamos gostar do mesmo tipo de comida, do mesmo tipo de legume, do mesmo ponto da carne, mas com relação à obra de Deus, às coisas de Deus, nós precisamos ter acordo. Senão não tem como repreender o demônio. Se eu vivo em contenda, em discórdia, em briga, por causa de picuinha, vai passar vergonha. E vive derrotado. Porque batalha espiritual não é só expulsar demônio, essa é a mais simples e a mais fácil. A maior batalha espiritual é aquela que é travada na mente todos os dias. A palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. A seta do diabo diz: você não é capaz de nada. A palavra de Deus diz: não temas, eu sou contigo, sou teu Deus, te fortaleço, te toma pela tua mão direita. O Satanás diz: você está sozinho, nem Deus se importa com você. A batalha é diária. O Espírito Santo de Deus diz: santifique-se. O Satanás diz: não é desse jeito, Deus te entende, Deus não quer tudo isso não. Embora a Bíblia diz: vivei a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Enfrentar o inimigo invisível, sem estar bem resolvido com os aliados visíveis, é entrar na batalha para perder, mesmo sendo mais que vencedor nas regiões celestiais.
Curiosamente, em um dos momentos em que os discípulos de Jesus Cristo travaram uma batalha espiritual e saíram vencedores e começaram a se achar por isso, Jesus Cristo tira o foco dos demônios e foca no que estabelece relacionamento saudáveis. A Escritura Sagrada diz que Jesus mandou os discípulos para curar os enfermos e expulsar os demônios. E eles voltaram, olha, mestre, o senhor não sabe, nós dessa vez arrebentamos a boca do balão. Mestre, os demônios quando nos viam já gritavam, se identificavam e já batiam em retirada. Mestre, aí Jesus diz para eles assim, em Lucas capítulo 10, versículo 19, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Olha, irmãos, que interessante. Jesus Cristo estava deixando claro que os espíritos malignos se submeterem aos discípulos, agora seria algo normal, deveria ser comum, nada demais, nada de especial, se comparado a ser filho de Deus, a viver como filho de Deus. A salvação deveria ser o motivo de maior alegria para eles e para nós. Quem entendeu? Por que a salvação devia ser o motivo de maior alegria? Repito, expulsar o demônio é fácil, mas e conviver com o irmão, que às vezes a gente acha que está parecido com um cão? Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e nós achamos que o diabo está nelas, e na verdade ele está em nós. Jesus estava dizendo, não foque no fato de você ter poder sobre o demônio, porque você só tem poder sobre o demônio porque você está salvo. E você está salvo para estar de bem com Deus e de bem com o próximo. Não combina salvação com isolamento. Não combina salvação com eu sou bom e você é ruim. Não combina salvação com eu estou certo e você está errado. Salvação combina com vida em comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, quem sabe? Unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Diga aí para o seu irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A Sarinha estava de olho aqui, a Ana Sara. E a Isabela também lá atrás. Ó. Ela deve estar pensando, esse pregador que meu avô chamou é muito palhaço. Elas estão de olho aqui. Irmãos, isso não é falsidade, isso é profecia. Você conhece alguém perfeito? Eu não sou. Se nós formos esperar a perfeição uns dos outros, nós vamos vencer o diabo? E se nós decidirmos amar uns aos outros como cada um é, nós vamos vencer as enjoeiras ou não vamos? Vamos, e o diabo não vai ter vantagem entre nós. Posso ouvir um amém? Então Jesus falou, o mais importante é ser salvo. E todo salvo tem poder para vencer as obras do diabo. A salvação é o que nos garante poder de transformação de dentro para fora. E transformação de dentro para fora nos capacita a sermos Cristos de Deus sobre a face da terra. Você está salvo? Então agora você tem direito de ser transformado de dentro para fora. E quando você aceita ser transformado de dentro para fora, você vai passar a ser representante de Deus sobre a face da terra. Eu preciso fazer uma pergunta. Até que horas que vai o culto? O normal, até que horas? Até 9. Então falta 14 minutos. Quem já não está aguentando mais, já está cansado? Por favor, seja sincero. Quem aguenta mais 15 minutos?
Por favor, levanta a mão, quem aguenta mais 15? 15, 30, 40, mais 15 minutos então. E nós vamos parar. 9 horas, 13 minutos agora. Vamos lá então. Viver como salvo, como Cristo de Deus, nos levará a vivermos como mais que vencedores e triunfaremos sobre todas as coisas, incluindo as batalhas espirituais, que é a parte menos difícil da guerra que travamos. Sabe qual é a parte mais difícil dessa guerra? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz assim: livrem-se de toda maldade e de todo engano, de toda hipocrisia, inveja e toda espécie de palavra inútil, de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Como é que eu me torno, então, capaz de exercer autoridade sobre os poderes da maldade? Permitindo que a minha vida seja transformada de dentro para fora. Como é que eu me limpo de dentro para fora? Desejando a palavra de Deus mais do que o Instagram, mais do que o WhatsApp, mais do que o TikTok, mais do que o Twitter, mais do que o arroz, mais do que feijão. É simples, mas eu te pergunto, é fácil? É fácil. Quer um exemplo? Coloque uma criança, independente da idade, de 8 anos para baixo, para assistir desenho bíblico. Quanto tempo ela consegue ficar ali? 1h30, 2 horas? Agora dê o celular para a criança e deixe ela à vontade para assistir o que ela quiser. De porcaria. Ela não vai pedir água, ela não vai pedir mamar, ela não vai pedir comida, ela vai esquecer que o mundo existe. Criança! Agora imagine nós, os adultos, que somos muito mais fáceis de enganar do que as crianças. Porque nós achamos que sabemos. E as crianças? Se nós cuidarmos, elas vão demorar para gostar do que não presta. Mas e nós? Nós, depois que crescemos, gostamos mais do que não presta, com consciência. E as crianças é sem consciência. Quem concorda comigo, dá um sinalzinho. A realidade da guerra espiritual. Se você quiser exercer o poder que você já tem, você precisa se limpar por dentro. E o único antídoto capaz de limpar o ser humano de dentro para fora é a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias. A palavra de Deus não só alimenta a nossa fé, ela purifica a nossa alma, ela limpa os nossos pensamentos, ela nos faz viver na terra o que nós já somos nas regiões celestiais, mais que vencedores. Travar batalhas espirituais sem sofrer dano algum é o projeto e a promessa de Jesus Cristo para cada um de nós. Irmãos, diante de Deus, eu já travei tudo quanto é tipo de batalha que você possa imaginar. Se vier a oportunidade, eu vou compartilhar algumas nesses dias. E a maioria delas foi como luterano. Por isso eu garanto para você, Deus não é evangélico, Deus não tem denominação, Deus não pensa que nem crente, Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Se você buscá-lo de toda a sua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, você vai viver o que está na palavra, vai experimentar o que Jesus disse e vai ter poder para exercer autoridade sobre todo o poder da maldade, sem se achar o bom. Quem está me entendendo? É vontade de Deus que você trave batalha assim e saia vencedor, nunca vencido. Posso ouvir um amém? Porém, o lugar de maior batalha espiritual é na mente. Por isso o cristão precisa desenvolver a sua salvação, a fim de que seja livre na sua mente para exercer a autoridade delegada por Jesus Cristo.
Daí a necessidade de estar cheio da palavra. Quando Jesus enfrentou o diabo, o que ele usou para colocar o diabo no lugar dele? O que Jesus usou? A palavra. O diabo desvirtuava a palavra e Jesus citava a palavra na íntegra. Jesus usou a palavra para vencer o diabo. Você e eu, se estivermos com a palavra guardada no nosso coração, podemos destruir as obras do diabo sem sofrer dano nenhum. Levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Se você é discípulo, se você é discípula, esse poder está delegado, está legalizado para você. A autoridade já foi liberada, delegada, mas para o cristão conseguir exercer, ele precisa se tornar firme na fé, agir com sobriedade e maturidade, sem dar ocasião às mentirosas acusações do diabo. 3 princípios básicos que Jesus Cristo ensinou, que nos garantem paz, fé e convicção para exercer autoridade sobre os demônios. Repita comigo, 3 princípios básicos. Irmãos, falem para fora aí, pelo amor de Deus. Quem está em jejum hoje ainda? Não fez nenhuma refeição? Ninguém? Então, faça jus à comida que você comeu, pelo amor de Deus. Vamos lá de novo. 3 princípios básicos que Jesus Cristo ensinou, que nos garantem paz, fé e convicção para exercer autoridade sobre os demônios. Quer saber? Venha amanhã no culto. Fique de pé no nome de Jesus. Senão não vou terminar às 9. Tem uma das coisas que o diabo não suporta. Ele não suporta. Sabe o que é? Submissão à autoridade. O diabo não suporta. O seu marido pode ser uma praga, porque a maioria dos homens não são fáceis, não. Homem não é fácil, pastor Josmar. Sabe por que eu sei? Porque eu sou um desses, né? A Bíblia diz assim, mulheres, submeta-se ao seu marido como se você estivesse se submetendo ao Senhor. Aí o marido é uma praga. Mas a mulher, para honrar a Deus, ela honra o seu marido. Ela não fala mal dele, ela não fica discutindo e expondo as fraquezas dele, ela fala só para Deus. Sabe o que Deus faz? Ou converte o cidadão ou mata o infeliz. De alguma maneira Deus livra a mulher que segue a palavra. E aí quando a mulher é aquela pingadeira, aquela goteira, aquela mulher rixosa, e o homem a ama como Cristo amou a igreja, ele faz o máximo possível que pode para suprir os gostos, os desejos, ele procura ser carinhoso, amoroso, ao invés de ele dar uma bomba numa carta para ela, ele dá flores, e ele ora por ela, ou Deus converte ela, ou Deus recolhe. Quem está me entendendo? Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer? Deus vai fazer a dele. Deus nunca deixa de fazer a dele. É real, irmãos. Agora, se o homem é grosso que nem um cavalo, e a mulher vive xingando ele, conta para todo mundo, é problema dela. Se a mulher é rixosa, goteirenta, e o marido trata ela mal, o problema é dele. Se o filho é terrível, e o pai, ao invés de disciplinar, defende, vai crescer terrível e vai morrer terrível. Mas se o filho é terrível, e o pai disciplina, ora por ele, enfia a Bíblia garganta abaixo enquanto ele estiver na casa do pai, vai ser transformado, né, João Lucas? Está ali a prova. 3 princípios básicos que Jesus Cristo ensinou, que nos garantem paz, fé e convicção para exercer autoridade sobre os demônios. Para você exercer autoridade sobre os demônios, você precisa ter paz no seu coração. Você precisa ter uma vida de fé. E você precisa ter convicção de quem você é. Amanhã, com a graça de Deus, eu vou compartilhar esses 3 princípios. Faça assim com a sua mão, por favor. Pai, bendito seja o teu nome, porque em nós não há mérito algum, não há merecimento nenhum. Se fosse por nós,
pela nossa perfeição, pelas nossas práticas, pelas nossas boas obras, nós não poderíamos ter cantado os louvores ao Senhor nessa noite. Nós não poderíamos ter trazido ofertas e dízimos no altar, porque a nossa oração, o nosso dízimo, as nossas boas obras não podem te comprar, não podem satisfazer a tua justiça. Muito obrigado, Pai, porque foi pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado, porque Jesus morreu a nossa morte, para que nós vivamos a vida dele. Muito obrigado, ó Pai, porque por causa do que Cristo fez, hoje nós podemos andar na tua vontade. Hoje nós temos o poder para praticar a tua palavra. E nesses dias, ó Pai, nós queremos ter a nossa mente, o nosso entendimento, os olhos dos nossos corações iluminados pela tua palavra, a fim de que vivamos ainda mais alinhados à tua vontade. Crentes fiéis, homens e mulheres revestidos do poder do alto, habilitados a Deus para viver de modo irrepreensível na terra, exercendo poder sobre principados e potestades, sobre enfermidades e demônios, sobre todo o poder da maldade, sem sofrer dano nenhum. Meu Pai, guarda, eu peço mais uma vez, a mente e o coração dos meus irmãos. Dá que todos saiamos daqui debaixo dessa convicção. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Dá que todos nós saiamos daqui debaixo dessa convicção, que no Senhor nós podemos todas as coisas. Dá que nós saiamos daqui com essa certeza, que na força do Senhor e revestidos do teu poder, nós já somos mais que vencedores também sobre todo o poder da maldade. Deus Todo-Poderoso, que nós sejamos homens e mulheres, irmãos e irmãs, dispostos a servir uns aos outros, dispostos a amar uns aos outros como o Senhor nos ama, dispostos a respeitar uns aos outros como o Senhor nos respeita, dispostos, ó Pai, a ajudar uns aos outros como o Senhor nos ajuda. Levanta, Pai, o povo desta casa de oração como um povo obediente, como um povo temente.